Olá, povo bom, lindo, poderoso, povo brasileiro, maravilhoso, povo que Deus ama. E eu acredito nisto, acredito que Deus, Ele fez uma escolha. Deus faz escolhas por determinadas épocas. E a escolha de Deus em uma determinada época chamada este tempo, esta geração, esse tempo, esta geração em que eu, você que está aí comigo nessa live de hoje, nós vamos entender isso, essa geração. E nós que já temos, né, uma idade, a gente é responsável para restaurarmos a nova geração. A nova geração, nós somos responsáveis por sarar, restaurar a nova geração. Isso significa que, como árvore que somos, Adri Pereira, a primeira que entrou comigo hoje, boa tarde. Oi, Ariane, boa tarde, linda. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, como árvore que somos, carregamos nas nossas raízes os nossos antecedentes e os nossos descendentes já. E quando nós nos olhamos, Ari, com os olhos para uma boa árvore, e como que você vê uma boa árvore? Pelo fruto que esta árvore dá. Então, somos como uma árvore, o Espírito de Santidade está dentro de nós, para nos santificarmos, para purificar, para mover as nossas águas emocionais, não ficarmos paradas e poder que as nossas raízes, encontrando a água do ribeiro, nesse solo, nessa terra, ela possa frutificar e o seu fruto seja fruto para alimentar a muitos, e a folha da sua árvore seja remédio para sarar multidões. Então, somos como uma árvore e nós estamos plantados nessa terra brasileira. E nosso país está sendo visto por Deus no plano espiritual, já foi visto, já Deus ouviu o nosso clamor, Deus já se inclinou para nos atender, já conheceu a nossa causa brasileira. Isso não foi agora, isso já foi lá atrás, quando começou a desbancar a corrupção, e nós já vencemos no plano espiritual. Aqui na terra agora, o que nós temos que fazer? Nós, com mentalidade educadora, princípios, valores, precisamos segurar. Oi, Lourdes, segurar os braços de Moisés, porque até que a guerra seja vencida, nós estamos lá firmes, fortes, segurando para que o nosso plano aqui na terra, Deus vença. Quer dizer, ele já venceu no plano espiritual. Já estamos livres no plano espiritual. E agora aqui na terra é a mentalidade humana. E olha aqui, eu vou falar para você. O meu propósito aqui nessas lives é contribuir, a minha missão é contribuir gerando conhecimento, aprendizagem do como, os valores que eu carrego, Silvia, que você carrega, precisam agora ser como bússola que nos orienta, que nos dá o direcionamento do certo e do errado. Porque os nossos valores é que nos direcionam. Isso significa que se você é uma pessoa rica por dentro de você, carrega os valores dessa riqueza, você mora num país em que a terra de tua origem brasileira, tua nação, o lugar que Deus escolheu para plantar a tua árvore, essa árvore é você. Você tem riquezas que você carrega, comparado às riquezas do céu, que são valores, não é dinheiro, não é obter, é você ser. Você é uma pessoa que carrega raízes
E nessas raízes existem valores que são atribuídos como pedras preciosas. E você escolhe a pedra que você quer, que você tem. Então você vai olhar a tua integridade como uma pedra, você vai olhar a honestidade como uma pedra, você vai olhar a segurança para um país em que você mora como uma pedra. Segurança é um valor. A espiritualidade, gente, é um valor. Eu acredito que é um dos melhores, maiores, mais potencializado valor. É o primeiro, é o princípio de tudo. Dentro de você é você carregar o valor da espiritualidade. Que espiritualidade? Qual espiritualidade? Não é você ser um espiritualista, é você ser uma pessoa espiritual que tem discernimento, entendimento do que está acontecendo, o que acontece, como que acontece, por que está acontecendo isto. Isso não é só na nossa nação, isso é na sua vida pessoal, né, Luiz? É na sua vida pessoal. Você carrega riquezas e a espiritualidade é um valor. E você alinhado à espiritualidade, aos céus dentro de você, você está sendo alinhado à verdade. E a verdade é que te liberta. Então, essa espiritualidade, eu acredito que na terra brasileira, a nossa paternidade, Deus, princípio de todas as coisas, como o nosso primeiro educador, que fez um plano, Aline, no céu e aqui na terra. E esse plano foi perfeito. Perfeito. Que plano, pastora? O plano que Deus fez no céu, constituiu no céu, alinhou a terra. E você sabia, Aline, que o plano, boa tarde, linda, que o plano espiritual, os céus alinham a terra, que o plano espiritual é alinhado por uma árvore? Você vai falar assim, nossa, é mesmo? É o plano espiritual, sabe como ele alinha a vida de uma pessoa aqui na terra? Através de entendermos, ter claridade de que dentro da palavra de Deus, a nossa origem e as características, Luzinha, que Deus tem conosco para alinhamento, é entender que frutificamos, produzimos e frutificamos, e do nosso fruto multiplicamos. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus é o fruto em nós. E Ele que nos desenvolve nessa nossa natureza. Então, a nossa natureza precisa ser liberta. E essa libertação é o Espírito de Deus que faz dentro de nós, Deia. Que é o Espírito de santidade que está dentro de nós. Então, ele nos caracteriza como uma árvore, para você entender como você tem raízes, teu tronco é sua força, a sua copa, as folhas são vidas, e o verde da folha significa equilíbrio, equilíbrio dos seus sentimentos, equilíbrio das suas emoções, equilíbrio emocional. Qual o fruto do equilíbrio emocional, do fruto do Espírito? Mansidão. Mansidão é um fruto do Espírito. E mansidão significa equilíbrio emocional. Uau! Então eu preciso de mansidão. Esse fruto tá faltando aí dentro de você? Quando eu entendi comigo que pelo meu temperamento, eu achava que eu era calma. Mas quando eu comecei a compreender da minha natureza e como eu precisava de libertação das minhas bases, da minha raiz emocional, eu comecei a olhar para mim e falar assim, opa, tudo vem para me conturbar. Então eu não sou essa pessoa calma, eu preciso ser controlada pelo Espírito de Deus. E qual o fruto que eu precisei buscar? Achando que já tinha, né? Mansidão, nada a ver.
eu precisei buscar o equilíbrio emocional. Quer dizer, eu precisei frutificar no espírito a mansidão. Sabendo que estava lá dentro de mim e agora pertencia a Deus e Ele queria me desenvolver com a mansidão. Para o quê? Equilíbrio emocional. Então, o verde no Salmo 23, campinas verdejantes, é o equilíbrio dos teus sentimentos. Uau! Vem junto comigo e vamos aprender. O que significa? Que o nosso país, Campinas Verdejantes, gente, não existe um outro país que tem mais verde do que o Brasil. Então, nós precisamos entender isso. E olha que interessante, né? Porque nós estamos vivendo uma época, como eu comecei a falar aqui na live, que nós precisamos restaurar a nova geração. Então, eu sou responsável por algo. E o que eu preciso? Eu preciso clarificar e entender que como árvore que sou, entendimento, árvore que sou, o fruto, ele vai alimentar pessoas. Então, quem que você tem alimentado nesse tempo? Como árvore que você é. E o que a gente precisa como educador fazer? A gente precisa entender que a nossa educação está em risco. Nós precisamos entender que a nossa educação de uma espiritualidade para esse nosso Brasil precisa ser resgatada. Você acha que essa guerra que está acontecendo agora não tem nada a ver com esse resgate? Tem sim, porque o alinhamento, ele nos mostra claramente que nós precisamos que o nosso Brasil, ele seja uma árvore de frutificação. Governo José, ramo frutífero. É um código para você, tá? E você nasceu numa terra brasileira, aonde o nosso governo precisa ser José, precisa ser governador, mesmo que esteja o quê? Mesmo que estejamos em uma guerra, nós precisamos entender que somos ramos frutíferos. Nosso governo é ramo frutífero nesse país. Eu declaro isso, eu acredito nisto. Então nós não vamos viver debaixo de uma desordem. A educação é que cria a forma da ordem. Por isso Deus é o nosso primeiro instrutor. Vamos lá? Gente, compartilha essa live, porque você talvez tenha pessoas que precisam compreender certas coisas. E a gente está aqui nesse propósito de educação. Eu sou uma justiceira da educação, sou autora da Educação Intrapessoal Raiz Genuína e acredito que o primeiro educador, Deus Pai, ele é pai, pai é educador. Pai, ele instrui, ele ensina, ele mostra o caminho, Jesus é o caminho, já estamos no caminho que devemos seguir, ele é o nosso caminho, a porta que nos conduz para esse caminho aonde Deus está nos guiando e está nos olhando com bons olhos. Por quê? Porque nós não somos como um cavalo selvagem e nem como uma mula arredia que não tem entendimento. Nós não somos. Nós não somos. Nós somos e praticamos o quê? O entendimento. Eu acredito nisso, gente. Eu acredito, pastora, você vai me perguntar assim, mas tá aí se eu nasci dentro de um lugar em que eu não conheci os meus pais, a minha raiz, eu nem me via como uma árvore, nunca me ensinaram na igreja, nunca tive um discipulado à base disto, não sei nem como frutificar, qual oração que eu faço, como que eu conheço a minha raiz, de que forma que eu entendo se eu sou genuína. Não, isso aqui é um barulho, gente. Que forma que eu conheço, que forma que eu... ao vivo e a cores. Não, é uma maravilha. Cada dia dessa live, alguma coisa acontece. Você já percebeu isso? Tomara que hoje eu não fique sem o som no final, né? Tô fazendo um teste aqui, tá? Estamos aqui testando aqui para ver o que tá acontecendo. Se estão me boicotando ou se eu mesma estou fazendo alguma coisa errada, né? Aleluia.
Mas vamos lá. Hoje eu esqueci a minha cachorrinha solta aqui dentro do meu escritório. Maravilha, né? Então, outro dia ela derrubou um copo de água, né, Deia? Foi um barulhão. Acabou minha luz e tudo. Agora hoje eu esqueci ela, de prender ela. Ela tá aqui, ó. E ela é arteira, Deia. Você que gosta de cachorrinho também, né? Mas vamos lá. E o que acontece então, povo lindo, maravilhoso brasileiro? Acontece que nós precisamos conhecer a nossa árvore e as raízes que estão debaixo da terra. E como conhecer as nossas raízes? Porque daí talvez você diga assim, tudo que acontece na minha vida então tem uma origem, né? Tem o porquê, tem o pra quê, tem o seu propósito. Talvez você olhe para a tua vida e diga assim, até quando que eu não vou conseguir alinhar a minha vida? Não, você está pronta para você ser alinhada quando você tem o entendimento. Então, o entendimento. E, gente, eu sou uma pessoa que eu estudo muito sobre os tempos. Deus me chamou para estudar e conhecer Kairos no Cronos. Quem que é Kairos no Cronos? É um Deus céu, um Deus plano céu, hierárquico, e que ele tem o tempo dele. E o tempo dele não se conta como o nosso tempo. Então, o nosso tempo é Cronos. E o nosso tempo aqui na Terra é como você olhar, né? Interessante, porque as árvores, existem árvores que quando você corta ela, quando eu dou aula do CERN, e a gente corta ela, né, o tronco numa linha transversal, você tem condições de você, isso lógico, né, os estudiosos, conhece a idade da árvore. Tem árvores, gente, que você vai olhar e diz, nossa, mas quantos anos essa árvore tem? Ela pode ter 850, ela pode ter 1000 anos, ela pode ter 500 anos. E é interessante, porque a palavra de Deus vai dizer para nós que Abraão, Moisés, Noé, Isaac, Jacó, não morriam com 70 anos, não. 85, 100, no máximo 100 e pouquinho. Não, eles eram como uma árvore. Olha que interessante isso, gente. Qualidade de vida de árvore. Ouviam Deus, então seus sentimentos. E quando não ouviam Deus, que era daí o povo que era desordeiro. E a gente tem muita noção disso, né? Quando você conhece a palavra de Deus em sua espiritualidade, você vai conseguir ler um Deus do tempo. Então você vai olhar e falar assim, nossa, que interessante essa questão. Por quê? Porque uma árvore, ela perdura no tempo. E para Deus, o dia que você está contando como hoje, para ele já é o futuro. Já é uma forma que ele já está tudo pronto, o teu destino é pronto. Ele já sabe tudo. Então, nós não temos um Deus como a gente olha e diz assim, é o meu presente momento. Isso é teu, isso é você. É as tuas emoções. Mas um Deus que movimenta a ordem cronológica dos tempos, ele já tem o destino pronto. Então, o que a gente está pensando para hoje, Deus já tem um futuro. A questão é que nós, na nossa mentalidade, aqui na nossa intelectualidade, no nosso raciocínio, na nossa razão, na nossa lógica, é que não alcançamos o que Deus já alcançou. Por isso que os profetas têm uma incumbência na terra. Os verdadeiros profetas, de trazer o futuro já. Porque uma forma não é de espiritualizar, mas é uma forma de você compreender. E os profetas, eles já anunciaram o que Deus tem lá na frente. E daí eu vou dizer para você que coisa poderosa. Por quê? Porque ele sabe você como uma árvore, o quanto que você tem que se esforçar para você frutificar. Por quê? Por causa do tempo. Por quê? Questão do tempo, pastora, como assim? O tempo que você tem que desenvolver, que o Espírito desenvolve o fruto em você, é para o teu futuro. Não é para que você viva o teu passado. É para você frutificar e
alimentar pessoas, você emanar dos seus sentimentos bons para muitas pessoas, quer dizer, curar pessoas, e você olhar para a humanidade. Como assim? O teu fruto de domínio próprio, mansidão, temperança, todos eles para dentro desse teu fator, dessa tua caixinha de caráter, temperamento e emoções. Como eu disse no começo, mansidão, equilíbrio emocional, verdes pastos, sentimentos da árvore alinhados. E os outros, benevolência, paz, fé. O que são? Frutos para você viver o teu futuro já. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Você ter temperança. Temperança, ó, vai falar sobre a linha do tempo. Não só você ser temperado, mas ter paciência. Longanimidade também, paciência. Para o quê? Para você ver que o futuro já está pronto e você tem que só alinhar na ordem para que você já traga isso dentro de você. Então os profetas precisam entender isso, que eles, ao invés de ficar paralogiando, desculpa a palavra, paralogiando, isso significa ficar falando coisas que não precisa, eles precisam ser profetas. E nós proféticos, nós precisamos que a nossa boca profetize o futuro já. Então você tem uma incumbência, você tem que trazer o futuro para dentro de você agora. Tá, mas e se você não consegue alinhar isso? Por isso conhecer as raízes. Porque talvez você esteja tão embolada dentro de você que toda a educação que você recebeu, ela não foi uma educação de verdade. Ela não foi uma educação conduzida por um caráter honesto. Ela não foi uma educação de princípios. E você percebe que o que está acontecendo é para acabar com a educação de princípios? Você percebe isso? Você viver num país onde a educação de princípios não exista mais? Aonde tudo é na base do ter? Agora, sabe o que a raiz genuína vai dizer para nós? A educação raiz genuína? Que o ter não é você obter. O ter é você ter raízes que estão debaixo da terra escondidas e você precisa pegá-las. As genuínas, as raízes genuínas, as raízes de valores. E talvez você viveu uma vida sem conhecer essas raízes que existem dentro de você. Sem você conhecer que de bom você carrega. Por quê? Porque tá tudo embolado, tá tudo lá escondido. E sabe o que a palavra de Deus em Isaías vai falar? Que quando nós estamos com os nossos tesouros escondidos nas trevas, isso significa que o que existe de bom em você não foi roubado, só foi escondido. E aonde que está o teu tesouro, o teu baú de pedras preciosas que são os teus valores? Escondidos nas trevas. E o que eu faço para que eu possa colocar luz nesses tesouros que são as minhas raízes? Eu preciso clarificar a minha inteligência. Aonde? A inteligência espiritual, a inteligência intrapessoal, a inteligência interrelacional, a inteligência espacial, a inteligência lógica, a inteligência financeira. Isso significa que o apóstolo Paulo está dizendo para nós que, lá em Efésios, num livro que fala sobre batalha espiritual, ele vai dizer para nós que se as nossas inteligências estiverem envoltas em trevas, nós estamos sem luz. Ah, mas eu sou de Jesus, Jesus me ilumina. Amém. Você passou já pela porta que é Jesus. Jesus é a porta. Ó, você já passou por ela. Mas se você entender da esfera da tua mente, que você, nas suas inteligências, ó, não tem a luz,
nas tuas raízes, você pode estar vivendo num plano de obscuridade. E o que está acontecendo na sua vida? Você não está conseguindo se desenvolver na linha do teu destino. Então, o que eu preciso? Eu preciso de libertação. Eu preciso de libertação mental. Eu preciso entender que a minha espiritualidade precisa estar liberta. Eu preciso entender que a minha inteligência, inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência financeira. Porque às vezes você está vivendo uma vida que você está querendo antecipar os tempos e não adianta. Não adianta você querer antecipar o tempo das coisas que precisam ser no devido tempo. Porque se você é um homem de Deus e uma mulher de Deus, se você foi chamado para viver na terra brasileira e tem o tempo, você vai entender o que está acontecendo no tempo agora. Uma coisa é a tua vida pessoal, tá? Outra coisa é o tempo de Deus para essa nação. E o que você vai levar de benefício com isso? Se Deus libertar o nosso país e a educação brasileira, ela for por princípios, você vai estar alinhado. Kairos no Cronos. E tudo aqui, olha que interessante, gente. Tudo aqui é diferente. Tudo no plano espiritual, cujo Deus é o nosso Senhor, que governa sobre uma nação, a educação, por valores de princípio, ela continuará pura. Consegue entender isso dentro de você? Qual é a nossa briga? Qual é a nossa guerra nesse tempo? Olha, gente, eu acredito. E eu estou aqui para proteger isso, como uma líder espiritual. Porque o nosso Pai, o nosso maior líder, Jesus, que vem e senta do lado de Deus no trono, e que veio, materializou na terra o sacrifício, foi para nos ensinar a sermos o sacrifício. Quer dizer que a sua vida, ela é um sacrifício vivido? É. Você não precisa, sabe? Como antigamente, né? Deus aceitava o sacrifício por sangue. Você não precisa mais fazer isso. Mas você precisa só reverberar. Você precisa transmutar a qualidade de vida que você tem em entender que o que você vive e o caos que você já viveu pela história de dor, pela história fragmentada, por tudo que você vive, quem sabe você vive, tendo que sacrificar muitas coisas, teus desejos, tuas vontades, a viver um propósito, e você é o propósito, você está vivendo o propósito. Você não está buscando o propósito, você está vivendo o propósito, sabe? E uma coisa que é interessante, quando você vive o propósito, você entende o sacrifício. Então, o que você passa, Jesus viveu lá 10 anos sacrificando? Não, gente, ele veio, teve uma vida no nosso meio, ele trabalhava, tinha sentimentos, pensamentos, emoções, comia, dormia, tá? Estava no meio ali dos seus pais, da sua família, era carpinteiro, trabalhador, mas quando ele foi revelado por Deus e ele já tinha sido revelado antes dele nascer, né? Então, para agora um determinado tempo, interessante porque só 3 anos, né? Ele foi revelado e aí ele viveu 3 anos. 3 anos que as pessoas viam, e era público os milagres, era público a sua manifestação de multiplicar o vinho, de multiplicar o pão, de sentar à mesa com seus discípulos, de trabalhar o caráter daqueles discípulos, de mostrar para nós que sentar à mesa é ter bom relacionamento, é olhar olho no olho, é ter boas conversas, é aceitar as pessoas sentarem na nossa mesa, mesmo que essas pessoas não sejam como você, mas que sejam lá um exemplo, uma pessoa como foi Judas,
que ele estava ensinando? Como Pedro, que ele sabia que ia ser o sinal do tempo que ele ia ser entregue e que daí ele passaria a sofrer as dores no corpo, porque ele receberia os chicotes, o sangue dele seria vertido, o sacrifício vivo seria exposto, e ele teria um caminho para ele passar carregando a cruz, e a cruz era o quê? Toda a maldição que existia na terra estava ali como um peso sobre o seu ombro. E agora ele vai para um cenário de crucificação, e no cenário dessa crucificação todos estão ali vendo. E todos que estão vendo, interessante que antes dele ir para o cenário da crucificação, o povo escolheu ladrões e prendeu Jesus. Mentalidade. E ainda que Jesus não se justificou para Pôncio Pilatos, porque Jesus, quando Pôncio Pilatos perguntou para ele, tu és o rei que esse povo está dizendo? Que foi anunciado, tu és o Messias? Eles estavam esperando um Salvador. E Jesus olha para Pôncio Pilatos, para Barrabás, para Pôncio Pilatos e diz, o que ele fala? Tu é que estás dizendo. Ele não está justificando. Ele está jogando para cima dele, dizendo para ele, é você que está falando que eu sou ou não sou. Por quê? Porque havia um propósito. Ele não precisava ficar se justificando ali, ai, me solta porque eu sou o Messias. Porque até mesmo aquele que entregou sabia quem ele era, e aquele que tinha que receber a ordem de condená-lo ou não, também no coração dele sabia que ele era. Mas perante o povo, por isso que é difícil, gente, porque a palavra vai dizer, né, que o povo, como a gente vê, escolhe muitas vezes o líder, né? Escolhe o seu líder. Mas nós precisamos entender isso. Que na pergunta feita não tem justificativa. Jesus não se justificou. Porque eu acredito nisso. Que a mente pode estar escrava, mas o coração, ele sabe, ele reconhece. Todos os seres humanos que são filhos de Deus reconhecem, aqui no fundo, sabe, que o coração é que dá o alinhamento da espiritualidade. Por isso que a mente tem que ser liberta para o coração estar alinhado. Isso significa harmonizar os planos. E conhecer o alinhamento é isso. Você entender que, o Espírito de Deus agora transformou toda a sua natureza em fruto espiritual. E agora, a tua natureza transformada, liberta, não vai fazer mais as obras da carne. Então quer dizer que quem está fazendo as obras da carne? São esses que criam ideologias, e que ideologias pela obra da carne, que levam o quê? A inversão de valores. Quais inversões de valores? O que a palavra de Deus, a primeira ordem, nós temos. Por isso Deus que nos instrui. E eu quero hoje nessa live, você que está aí comigo, Mônica, compartilha aí a live junto e vamos entender que Deus, no Salmo 33, ele ama a justiça. E o direito, a bondade de Yahvé enche a terra. Eu quero deixar esse versículo hoje. Salmo 33, 5. No versículo 5. Ele ama a justiça e o direito, a bondade de Yahvé enche a terra. Pensa nisso. Nós estamos falando da educação. Nós entendemos já a dimensão espiritual na educação. Nós já entendemos sobre ideologia.
nós já entendemos sobre corrupção, nós já entendemos sobre valores e liderança, nós já entendemos que a educação é por princípios, nós já entendemos quem somos como raiz. E agora nós temos que entender que Deus sustenta todas as coisas. Porque esse salmo, ele vai falar que Yahvé, o Criador, sustenta todas as coisas. Então, Mônica, o que nós precisamos entender? Que Yahvé ama a justiça. O Senhor, esse nosso Deus, a Trindade, ama a justiça. Ele não perde para demônio. O que os nossos olhos aqui na terra estão vendo, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais nesse tempo para ver o que está acontecendo no plano espiritual. Eu ontem tive clara convicção dentro de mim que através dessa palavra a justiça reina. A justiça, Marli, reina. Nós não vamos viver na injustiça. Somos um país cujo Deus é o nosso Senhor. E ainda não vivemos o avivamento que há muitos anos está sendo anunciado. Deus já trouxe o nosso futuro. Já foi anunciado. Nós estamos como um rio de leão. O rio de leão. Presta atenção. Isso significa que o rio de leão, que são os leões, é o governo. E o que nós estamos vivendo é uma briga de coroa. Mas nós já vencemos essa briga de coroa. Porque no plano espiritual, Deus não perde para Satanás. Presta atenção nisso. Isso é educativo. É uma espiritualidade raiz. Deus não perde para demônio nenhum. Porque Ele sabe qual é a origem. Ele sabe da história. Ele sabe do porquê que aqui no Brasil foi escolhido. Gente, o Brasil é uma terra de idólatras. Você já parou para você pensar nisso? O Brasil, cuja nação tem muita idolatria. E você já parou para você pensar que Deus quer, o desejo de Deus é reinar aqui no Brasil? E Ele vai usar governos para isso? Porque Deus, Ele não permite uma terra ser idólatra, ficar trocando a identidade de uma espiritualidade genuína por inversão de valores. Não. Ele vai banir com isso tudo. E Ele vai reinar. Ele já reina. E vai reinar na presidência do nosso país. E a educação, em nome de Jesus, é a educação por princípios. Nós estamos vivendo isto. Ore por a educação de princípios. Por causa da mentalidade humana. Deus vence o plano. Lembra lá? Como assim, pastora? Deus vence o plano. Lembra lá quando Ele escolheu Moisés? E ele para libertar o povo do Egito? Você lembra lá que levou anos, Aline? E Moisés entrou, Moisés falou, mas eu não sou bom de linguagem, falo pesado. Não, tudo bem, o escolhido foi você. Chama um outro. Não, é você. Ó, ele viu a sarça ardente, né, pegando fogo e não se consumia. Ele viu Deus. Deus como fogo. Gente, é tão lindo isso. E ele parou. Tira a tua sandália porque o lugar que tu pisa é santo. O que Deus está falando? De santidade. De um espírito de santidade. Que vai queimar os de caráter. Os de caráter.
os mau caráter. Ele queima. Ele queima. Deus não perde, gente, para demônio. Agora, o que acontece? Moisés daí teve todo um percurso para passar, até que ele recebeu a ordem para ir lá dentro, lá no Egito, lá das mãos de Faraó. E ainda que Deus endureceu o coração de Faraó, observe isso, não foi o Faraó que ficou durinho ali, não. Eu vou resistir a isso. Ele estava resistindo e Deus endurece para ele resistir mais. Isso é muito sério. Humano. Tem o propósito, tem o porquê, tem o pra quê, tem o significado disto. Porque Deus quer se mostrar. Sabe, Luciano, Deus quer se mostrar. Deus quer que a glória seja dele, não seja do humano, não seja do A ou do B, não seja nossa, seja dele. Nós temos que aprender a glorificar a Deus, enaltecer a Deus dentro de nós. Só assim a idolatria, ela é derrubada. Um só Deus, um só pensamento, um só propósito no coração de todos. O louvor virando uma sinergia única. Para o quê? Para Deus se inclinar. E lá no Egito, quando ali em Êxodo, Deus ele ouve o clamor do povo. Ele ele conhece a causa do povo. 3 coisinhas. Ele ouve, ele conhece e ele atende. Aí você vai falar para mim, Ângela, mas isso é da noite pro dia? Lógico que não. Olha o Deus do tempo. O Deus do tempo, o Deus que já vem fazendo no nosso país. Ele não ia deixar a gente no submundo. Não, você tem que entender isso. Você nasceu numa terra de primeiro mundo. Só que, Adriana, foi saqueado. Olá, Gideão, foi saqueado. Mas será que faz sentido isso? Sabe, Adriana? Como permitiu lá com o povo, Eliane, que estava o Israel que estava lá, e Gideão foi levantado e Deus veio para ele e falou: eu permiti isso acontecer por 7 anos, porque o teu pai virou um idólatra. Teu pai, ele era uma raiz, e aí ele se inclinou para favorecer outros deuses. E eu permiti um ciclo de 7 anos de escassez, que vocês vivessem essa guerra, para vocês entenderem que quem manda aqui sou eu. Gente, Deus está falando. Na nossa terra brasileira, Deus está falando. Ouça o que o Espírito está dizendo. Acompanhe a história. Vai lá e conhecer a história do nosso país, da terra de nossa origem. Os primeiros, como no primeiro dia da live aqui, eu falei, tá, o que aconteceu no nosso país. Era chamada de Terra das Palmeiras, Terra dos Palmares. Depois passou a ser ilha de Veracruz, carregando a coroa de posse da portuguesa. Coroa portuguesa. Veio uma coroa para a nossa terra. E essa coroa, depois, ela saiu da nossa bandeira. E ela foi rebatizada, essa terra de Santa Cruz, posteriormente como Brasil, por um filósofo positivista. E colocou a frase ordem e progresso. E que ordem, olha que interessante, né? Que ordem a gente precisa entender que são disposições, eles estão dispostos ao quê? São substâncias dispostas. Então, quando você não faz o que Deus ordena, Deus permite coisas acontecerem para que realmente uma desordem, para depois ele vir, conhecia a causa, ouvi a causa, atendo escutei a causa, conheça a causa, os olhos conhecem, e vou agora agir. Aí ele levantou Moisés. Mesma coisa, gente, porque ordem, elas estão indispostas. Daí Deus vem para atender, óbvio que ele vai gerar um caos.
Para o quê? O quê? Para a ordem começar a vir e ela alinhar. Não tem progresso se não houver ordem. Não existe. Agora, observe que nós carregamos um lema. E você consegue compreender isso dentro de você, Eliane? Ordem e progresso. Eu me apaixono por isso, gente. Eu fico louca, sabe? Entendendo que, meu Deus, gente, isso é tanta, sabe? Tanta espiritualidade, né? Eu vibro dentro de mim com isso, porque a ordem, ela já começou a se alinhar. Deus já venceu o plano espiritual por essa terra brasileira. Agora, nós, mentalidade humana, precisamos ser libertos. Quantos anos que o povo, quando saiu do Egito, ficou rodando em círculo? 40. Por que eles já não foram para a terra que emanava leite e mel, gente? Era tão fácil. Não, por quê? Por causa da mentalidade escrava. Não tinha entendimento das coisas. Mas mesmo assim, Deus estava lá, mandando cordonizes, cuidando da roupa deles, estava lá, calçando eles. Ah, mas o sapato não se consumia, não gastava, andava, saía de uma tenda, tá? Vamos levantar o acampamento, todo mundo pegava as suas tendas, as suas barracas, pegava as suas coisas, os seus utensílios e andava mais um tanto. Aí de novo, vamos acampar aqui, levanta todo o acampamento novamente. Tá? E assim ficaram rodando, e Deus estava ali observando, né? E a gente vê que Moisés não entrou. Por quê? Porque no tempo que ele tinha que ser liberto, Moisés tinha que ser liberto, mas ele era um líder de Deus na terra. Ah, sim, mas ele fez coisa que não era para fazer no tempo. E Deus não podia ter tido misericórdia dele e ele ter entrado? Tinha se cumprido um plano na vida de Moisés. Tinha se cumprido um plano. Ele veio para fazer determinada coisa. Então, você, nesse tempo, tem que entender que você é útil para uma época. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã ou depois, mas eu tô sendo útil para uma determinada época. Eu nasci para um tempo. E você? Quem sabe é esse o tempo que você tem que se despertar para entender sobre essa espiritualidade, sobre os valores educacionais raiz, aquilo que é genuíno dentro de você. Você ser um justo e não inverter valores. Não seja como Satanás, que entrou lá com a sua luz apagada, né? Porque Lúcifer era luz, mas porque ele teve iniquidades dentro dele, manifestou a sua iniquidade lá no céu, foi destronado daquilo que era a sua utilidade. Quer dizer, ele tinha um governo? Tinha. E aí ele perdeu? Perdeu. Mas ele tem reino? Aqui na terra, Satanás não tem reino coisa nenhuma. Tem muita gente que fala, Satanás reina. Não reina nada. Satanás não tem reino. Quem tem reino é Deus. E tudo foi feito por ele. Se ele resolveu apagar a luz de Lúcifer e virou Satanás por uma serpente, que se mostrou interessante que a serpente é sabedoria, né? Ela também significa sabedoria. Então a gente tem que entender que esses caos que a gente vive tem a sabedoria de Deus. O porquê, o pra quê, o significado de tudo isso. Então, pastora Renata, a gente está vivendo algo que está produzindo em nós. Nós estamos vivendo um caos que está produzindo em nós uma espiritualidade. Você já parou para você pensar quantos remanescentes possam estar surgindo nesse tempo, ressurgindo das trevas nesse tempo? Saindo da escuridade, parando para pensar na vida e dizer assim, opa, espera aí um pouquinho. Voltando a orar, voltando a se posicionar, voltando a se reposicionar. Quantos
nós não conhecemos. A gente tem que parar de olhar só para nós, naquilo que você quer, naquilo que você, como eu disse desde o começo, nessa live que fala sobre o ser, o ter e o fazer. O ter é você ter raízes. E essas raízes genuínas dentro de você são as suas riquezas. Então, se você tem um valor de espiritualidade, você tem valores de caráter, você tem valores de integridade, você tem valores de justiça. Justiça é, Daiane, um valor que você carrega. Fidelidade, responsabilidade, são riquezas incomparáveis que estão dentro de você nas suas raízes. Ah, mas o tempo... E o que Deus fez com o povo no Egito? Deus falou para Moisés, Moisés, bate aí nessas águas. Moisés ficou lá parado, o que eu faço agora? E aí Deus vem, bate na água, bate, vai abrir as águas, passa com o povo e deixa aqui, o que vem atrás eu dou conta. Olha, gente, isso é tão lindo, gente. É maravilhoso, pastora Renata. Deixa que atrás, o que vem atrás eu dou conta. O que Deus fez? Deus estava falando para Moisés, nem olha mais para trás, vai filho, carrega esse povo porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, já te instruí, já te ensinei, já te guiei, já te orientei. Ó, mentalidade. Moisés ouviu Deus, o que a gente tem que fazer é ouvir Deus, vai, e daí, deixa que atrás, o que vem atrás, eu vou me glorificar, no que eu vou fazer, pode deixar comigo. Gente, a gente tem que entender essa história. E a gente, mas tem que espiritualizar tudo. Não, isso já é espiritual. Você só tem que compreender, Daiane, tá? O que está acontecendo. E você, ficar com as mãos estendidas, segurando os braços, tá? De Moisés, quem? O valor de princípio da nossa educação brasileira, o que carrega uma coroa. O nosso presidente. Eu estou posicionada a isso. Como instituto, como ministério, como pessoa, como uma mulher, como alguém que é justiceira pela educação. A educação de princípios, a educação raiz. Eu sou restauradora, minha responsabilidade é ser uma restauradora já de uma nova geração. Tenho um legado na minha história, na minha vida. E é isto que nós estamos falando. Então eu quero terminar essa live de hoje pedindo para que você esteja abrindo a sua mente, trazendo luz, ouvindo o Espírito, certos de que a vitória já foi conquistada por nós. Chegou o nosso tempo. Então, compartilha esse ensino, chame pessoas e adore o Senhor dentro do teu ser em totalidade. Porque nós somos raiz genuína. Israel de Deus é raiz genuína. E nós precisamos entender essa ligação que já foi feita de nós, Israel, Deus e a nossa terra de origem também, que é Israel. Brasil e Israel. Está na hora do Brasil entender que ele é um celeiro de grande produtividade. E que toda mentalidade escassa, mentalidade medíocre, mentalidade de escravidão, seja derrubada essa mentalidade de escravidão. Seja destruída com essa mentalidade de escravidão. E você possa ver a tua terra, você como uma árvore plantada nesse território, frutificando e multiplicando dos teus frutos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua mente. E que o Senhor Jesus Cristo, que Ele ama colocar luz dentro de nós, iluminar e frutificar. Que isso aconteça comigo e aconteça com você. E que você viva a raiz, seja raiz,
forte. E se tem alguma raiz na sua árvore que tá precisando você mexer nela, porque não está deixando você frutificar no espírito, tem que dar um jeito nessa raiz. E o conhecimento da palavra de Deus, que é um conhecimento genuíno, é uma educação de princípios. Então eu preciso ser liberta. Eu preciso conhecer isso daqui. Porque isso daqui é o nosso guia de instrução. Porque Ele é Deus. É a palavra viva, eficaz. É uma espada que corta, que penetra entre juntas e medulas e é apta para discernir o que existe dentro de mim e o que existe dentro de você. Consegue entender isso? Tem valores que você carrega? Eu fecho essa live hoje dizendo, seja como uma bússola. Os teus valores são como uma bússola. Vão direcionar você a fazer o certo ou a fazer o errado. Quem é você? Na sua raiz. Pense nisso. Até amanhã, às 2 horas da tarde. Deus abençoe você.